Eu sou Thaís Paiva e começo agora mais um episódio do VTR Cast. Hoje, recebendo Rodrigo Miranda, diretor da GAC Brasil, GAC Global com filial aqui no Brasil, então ele é diretor da filial no Brasil e ele vai falar um pouco sobre a GAC, sobre o trabalho que eles fazem em muitas empresas brasileiras, a expansão aqui no Brasil. E eu vou falar, antes de convidá-lo a conversar com a gente, quem é esse homem todo poderoso que domina a GAC no Brasil. Vamos lá. E a minha colinha tá aqui, tá, pessoal? Porque eu não preciso... Ele é meu mentorado, mas eu não vou errar na formação profissional dele. Então, vamos lá. Rodrigo é diretor, como eu disse, de operações da GAC Brasil, formado em engenharia elétrica. Então, para os engenheiros elétricos aí, não tem nada a ver. Vocês vão entender que a empresa é de consultoria e ele é formado em engenharia elétrica e pós-graduou em gestão de projetos. Mas ele teve uma passagem muito inusitada por Portugal. Apenas 11 aninhos, né? Só 11 anos. Só 11 anos em Portugal, retornou ao Brasil e hoje assumiu, há 5 anos, né? Isso. Há 5 anos assumiu o cargo de diretor de operações da GAC Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo, para acrescentar aqui ao nosso VTR Cast. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Ser um convidado aqui nessa mesa que já passou tanta gente boa. Então, espero que poder contribuir um pouco mais nesse bate-papo aqui. Sempre. Me fala um pouco da jornada da GAC, o que vocês fazem, para o nosso público saber o que é a GAC, que é uma sigla, né? E por que GAC? Sim, legal. Isso é uma pergunta que sempre surge, né? Por que é GAC? O que significa? Como você falou, é uma consultoria global, né? Nós temos a nossa sede na França, em Paris, presente em outros 5 países: Brasil, Singapura, Romênia, Espanha e Alemanha. E ela significa Global Approach Consulting, ou seja, uma abordagem, uma consultoria de abordagem global, né? Nós trabalhamos com inovação, então a gente quer realmente unir, né, esses vários locais do mundo, como trabalhar com inovação, né? Como mudar a forma de fazer negócios. É isso que a gente busca. E aqui no Brasil, já há 11 anos que a gente tem atuação aqui, 20 anos no mundo, mas aqui no Brasil 11, realmente trabalhando nisso. Como levar a inovação para as empresas, como as empresas podem ter uma visão diferente, como elas podem, acima de tudo, a inovação é um meio. Então, como melhorar o resultado das empresas através da inovação. É isso que a gente tenta fazer. Mas sobre inovação, Rodrigo, muitas pessoas e muitas empresas que eu atendo, você sabe que eu estou do outro lado, né, da consultoria de gestão de pessoas e processos, ou seja, adequando o caminho para estar pronto para a inovação, e eu vejo muito o bloqueio com a palavra inovação, ou até mesmo o não saber. O que significa, por que, Thaís, que eu devo contratar uma consultoria de inovação? E o que é a inovação que vocês entregam para o cliente final? Então, tem ainda muito preconceito com a palavra inovação. Muita gente pensa em inovação, pensa automaticamente em pesquisa e desenvolvimento. Então tem que ter um laboratório super estruturado, pesquisadores, universidade. Eu costumo brincar que é o professor Pardal, né? Eu tenho que ter aquela pessoa super engenhosa na minha empresa, ou o outro extremo, as startups. Hoje está muito na moda, as pessoas pensam em inovação, pensam em startups, aquela forma diferente de fazer negócios mais rápido. E as duas frentes são verdades, mas também tem aí um meio do caminho muito grande. Né? A inovação hoje, principalmente quando a gente fala no momento que a gente está com transformação digital vindo muito forte. Ela já não está vindo, não, já veio. É outro termo também que gera bloqueios, também, né? O que é transformação digital? Eu vou demitir pessoas, né? Enfim, tem uma série de contexto acerca de transformação digital. Então, transformação digital, ESG, né? Que é uma sigla para sustentabilidade social e governamental, ou seja, as empresas começarem a ter uma visão mais sustentável, mais responsável, né? Como a sua atuação, pegada de carbono, etc. Tudo isso já não está chegando, já chegou. Sim. Né? Então as empresas já estão preocupadas com isso hoje. Não dá para a gente falar, eu vou inovar para ser diferente. Não, sim. Se eu não inovar, eu não vou existir daqui a 5 anos. A verdade, infelizmente, é essa. E a maioria das empresas já começaram a se entender disso, entender que precisam de fazer alguma coisa. Mas muitas vezes elas não sabem por onde começar. Ela fala, mas ok, eu quero inovar, entendi que é importante. A transformação digital, que nada mais é levar os nossos negócios do dia a dia
para a internet, levar para os controles que nós fazemos para ferramentas mais inteligentes do que um simples planilha de custos, do que aqueles simples documentos que nós tínhamos. Isso tudo hoje vai estar digitalizado e vai ajudar o empresário, no fundo. Sim. Né? Ele vai acelerar o crescimento, vai melhorar o resultado dele, mas ele não sabe como fazer isso. Então, o que a GAC trabalha é realmente em chegar para o empresário e entender para ele onde você quer chegar com a sua empresa. Você quer aumentar o faturamento? Você quer garantir que a sua empresa vai estar viva daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Você quer reduzir custos? Tudo isso você pode fazer através da inovação. Então, o que a gente vai guiar as empresas a como trabalharem com a inovação, como usarem a inovação em seu favor. Não é simplesmente o inovar pela inovação. Vamos colocar um puff colorido, colocar uma cervejeira e agora eu sou uma empresa inovadora. Não, tem que ter realmente algo por trás disso que vai levar um resultado. E existe um tamanho de empresa, pequena, média, grande, que pode demandar o trabalho de vocês ou todas podem? Ou um segmento, enfim? Todas podem. A inovação ela é transversal a todos os segmentos. Então, desde empresas de TI, né, de informática, até empresas de logística, de produção, farmacêuticas, agronegócio, enfim, todas hoje podem trabalhar devem trabalhar com inovação, e também de todos os portos. E como está o mercado de vocês aqui no Brasil? Mais voltado para um determinado segmento ou está bem distribuído? Está bem distribuído, muito bem distribuído. A gente tem vindo num crescimento muito grande nos últimos anos. Até a pandemia foi um momento que nos causou bastante preocupação, porque falou, bom, o mundo está entrando em crise, como que as empresas vão reagir? O natural sempre foi, em momento de crise, as empresas retraem, reduzem investimentos, reduzem mudanças bruscas na sua estratégia. Então, a inovação era uma das primeiras partes a ser paralisada. Pelo contrário, aconteceu agora. Acho que as empresas entenderam que é preciso se movimentar, que tudo aquilo que se fala sempre, acontece um evento que vai mudar a rotina da sua empresa, que vai mudar a rotina do seu negócio, ele aconteceu para todo mundo. Então, foi curioso de notar que quase todas as empresas aceleraram o seu processo de inovação. Aceleraram os investimentos, aceleraram o planejamento estratégico, aceleraram a busca por como diversificar os seus produtos, o seu modelo de negócio e seus serviços. Sim. Então, realmente, teve uma aceleração muito grande na área de inovação. E aí, desde as empresas pequenas, a gente trabalha muito com algumas startups incubadas em universidades, em aceleradoras, em incubadoras, até grandes multinacionais bilionárias. Então, realmente não tem aí um direcionamento específico que fala, olha, nós temos que trabalhar nessa ou nessa frente. Só para vocês entenderem melhor, o que a GAC faz para te ajudar a captar o recurso e transformar esse recurso em inovação dentro do seu negócio. Então, Rodrigo, como que é o ponto A? Rodrigo, eu quero inovar e eu preciso de recurso. Isso vocês nos ajudam também. Sim, a gente vai sentar com o empresário, vai entender qual que é o desejo dele, qual que é o projeto que ele tem em mãos, qual que é a ideia que está na cabeça dele, ou aquele projeto engavetado que faltava recursos, e a gente vai buscar no mercado o que existe de linhas disponíveis para isso. Com a menor taxa. Com a menor taxa e taxas muito boas. Hoje, quando a gente está falando de uma Selic a 13,75%, a gente tem taxas no mercado de 6, 7, 8% no máximo para inovação. Então, sim, é um custo muito interessante, sem falar nas várias fontes de subvenção, né, de dinheiro a fundo perdido que saem regularmente pelas agências. Para o nosso público entender, o que é um fundo perdido? É o dinheiro que o governo dá para as empresas investirem sem ter que pagar de volta. Okay. Então, as empresas podem receber 150, 250, 500 mil, 1 milhão, até 2 milhões, dependendo do edital que saia, para investir em projetos sem ter que devolver. Linha de inovação. Exatamente, linha de inovação. Hoje, como eu falei, a parte de transformação digital está muito forte, de sustentabilidade, tem tido muita demanda sobre isso, internet das coisas, internet 5G, tudo isso está vindo muito forte, o governo tem investido bastante, e aí o governo, eu falo, todos os governos, esfera federal, estadual e municipal, têm investido bastante nesse tipo de recurso, e o empresário pode solicitar esse recurso sem ter que devolver o dinheiro no futuro, o que é excelente. Mas também tem essas outras situações, como eu falei, de empréstimos com juros muito baixos, e uma terceira opção ainda,
que é a utilização de incentivos fiscais. Ou seja, daquilo que eu gasto com inovação na minha empresa, eu faço uma redução no imposto de renda. De uma forma bem simplista, comparando com nossos gastos de pessoa física com saúde, né? Eu não faço uma consulta no médico, depois eu posso abater no meu imposto de renda. É semelhante que as empresas podem fazer com a inovação. Então, o primeiro auxílio que vocês dão à empresa é buscar uma taxa menor para a inovação, ou um fundo perdido, ou ainda esse reaproveitamento fiscal. Exatamente. Certo? E isso gera capital para mover o motor de inovação dentro da empresa. E lembrando que você mencionou que não tem nada a ver com P&D, ou quase nada a ver com P&D. Tem a ver com P&D, mas não só. Sim, não somente. O P&D é uma parte de toda essa esfera de inovação. O P&D é uma partezinha pequena ali. Mas hoje, por exemplo, nós vivemos muitos projetos de inovação acontecendo na área de RH, no jurídico, sim, no tributário, na logística. Então, várias áreas de suporte ao negócio, não necessariamente ligadas à atividade fim da empresa, mas que fazem o suporte a essa atividade, sim, fazendo projeto de inovação. Né? O P&D seria mais voltado ao produto, ao serviço final. E o que até eu mesma confundi quando conheci vocês, né? A gente começou a prestar serviço, porque a gente presta serviço de captação de talentos para a GAC também, e eu confundi muito com somente a captação de recursos. E quando eu te conheci um pouco melhor e conheci a empresa, eu descobri que é mais do que isso. Além de captar o recurso, montar o projeto, ajudar a empresa, eles fazem uma gestão integrada da inovação, um pós-captação de recurso. Então, explica para os empresários que estão interessados nesse assunto o que vocês podem contribuir depois que o recurso veio, o que fazer com ele. Como vocês ajudam o empresário a gerir esse recurso? Esse é uma pergunta excelente, Thaís, porque é onde realmente as empresas sentem a dificuldade. Muitas vezes não é só a captação do recurso. A captação do recurso ela tem particularidades. Cada agência vai solicitar uma determinada informação, uma forma de descrever o projeto, enfim. Mas o principal é como a empresa olha internamente para esse recurso. Então, como eu falei, o tipo de projeto que está sendo desenvolvido, ele está coerente com a estratégia da companhia? E isso a gente tem visto que tem uma divergência muito grande de empresas que falam, eu estou no momento, eu quero trabalhar para melhorar a minha margem de lucro, eu quero reduzir custos, porque nós saímos de uma pandemia, de uma crise, mais uma crise nacional também, né? O Brasil Sim. vive crises cíclicas, infelizmente. Também o que fortalece o nosso empresário, fica um empresário bem resistente às crises e sabe reagir rápido. Mas, por outro lado, ele fala, bom, tenho essa demanda agora de reduzir custos, porém, eu quero que a minha área de inovação, que minha equipe de engenharia, que minha equipe de desenvolvimento olhe para novas tecnologias, que busque coisas diferentes no mercado. Acaba não sendo muito coerente esse balanceamento. Então, acaba gerando frustrações. Então, poxa, eu vou ter que cortar meu investimento em inovação porque eu não estou trabalhando, não estou tendo o resultado esperado, porque são resultados que vão demorar um pouco mais. Então, o nosso papel é ajudar o empresário a entender exatamente o que ele pode fazer para inovar mais e melhor, que acho que isso é o principal. Sim. Como cada real alocado, seja do bolso próprio dele, seja desses recursos que ele capta no mercado, que resultado que isso vai trazer para ele a curto, médio e longo prazo, e como ele se estrutura internamente. A gestão de mudanças é um processo muito importante em tudo isso, porque envolve gente. E tem um cartoon, né, uma imagem que é muito, muito curiosa, que transmite muito bem isso. Um palestrante falando para um público fala, quem que aqui gosta acha que a empresa deve mudar? Aí todo mundo levanta a mão. E aí ele faz uma segunda pergunta, quem aqui acha quem aqui está disposto a mudar? E aí todo mundo abaixa a mão. Então a inovação acontece muito isso. Quando a gente fala, né, vê nas empresas, tem os programas de ideias, né, onde os colaboradores dão sugestões de como que pode melhorar a empresa, de como pode melhorar os processos, novos serviços que podem ser desenvolvidos, como melhorar os produtos. Tem várias ideias que surgem. Entregar a consultoria de uma maneira mais inclusiva para as empresas, porque a consultoria foi vista de uma maneira muito inadequada por muitos anos. Sim. E consultoria é conhecimento, é o olhar fora da garrafa, como eu mencionei anteriormente. E o consultor, o gestor, o dono do negócio precisa se reinventar e se transformar para que o seu negócio se transforme. Senão, ele não vai transformar o negócio, porque é de dentro para fora.
Parabéns pela iniciativa da mentoria, falo isso com você em todas as sessões. Obrigada por estar aqui conosco hoje, por trazer esse conteúdo riquíssimo para os nossos empresários, para todos que estão nos assistindo, gestores, termos que talvez muitas pessoas que estão nos assistindo nunca ouviram falar, como reaproveitamento de fundo perdido, né, como reaproveitamento fiscal ou até mesmo taxas melhores do que as que existem no mercado, e também o apoio para fazer um bom uso desse dinheiro. Isso é muito importante. Então eu quero novamente te agradecer pela presença, te parabenizar pelo profissional que você está se transformando, você já era e está se transformando cada vez mais, e eu tenho certeza que todos esses planos revelados e não revelados da GAC irão se realizar, porque você, como um gestor melhor, está transformando dia a dia o seu time. E pode ter certeza que todos eles percebem isso e devem inclusive validar isso com você. Então, incentivo a todo o time também buscar ajuda, buscar mentoria, buscar especialização, porque a gente só cresce e faz o negócio crescer se a gente aceita se transformar. Tem a consciência que é o momento da transformação. Obrigada pela participação e continue seguindo nossos podcasts aí. Com certeza, Thaís. Eu que te agradeço demais pelo convite. Foi um prazer estar aqui, bater esse papo com você. Nem vi o tempo passar. E te parabenizo, né, pelo trabalho que você tem feito, esses podcasts muito bons, como eu falei. Muita gente boa passando por aqui, trazendo conteúdos muito bons. Espero que tenha conseguido aqui contribuir um pouco também com quem está nos assistindo, com os empresários, a entenderem um pouco mais de inovação, entenderem sobre mudança. No fundo, a inovação é mudança. Né, de como pode melhorar os resultados da empresa. E te agradeço também por todo o trabalho da VTR. A gente já trabalha com vocês há um tempo já, e resultados excelentes. Então, parabéns para você. Obrigado pelo acompanhamento na mentoria, pelos puxões de orelha. Tem sido muito, muito, muito bons mesmo. Então, eu estou autorizada a continuar a bater. Com certeza. Que bom. Obrigada. Fiquem conosco. Até o próximo VTR Cash.